Espiritismo e Evangelho, com Gilton Carlos. A piedade filial é um capítulo especial do amor ao próximo. Foi Jesus que mostrou de maneira mais ampla o significado de família espiritual. Todos, amigos e inimigos, parentes e estranhos, caminhamos em direção ao lar da fraternidade. Essa é a lei. Eu sou o Gilton Carlos e aqui no Espiritismo e Evangelho nós falamos a você que gosta das ideias espíritas, dos temas de interesse da alma humana e sempre do Evangelho de Jesus. Hoje vamos falar nesse episódio sobre o tema Pai, Mãe, Família, por um quarto de hora. Vamos trazer primeiro uma referência que vem lá do Novo Testamento, está no Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 17 a 19. É um trecho em que Jesus fala para alguém que o questiona acerca de o que deve ser feito para entrar na vida eterna. E ele responde dessa maneira: se você quer entrar na vida eterna, observa os mandamentos, bem simples e direto. E aí o outro que escuta fala: quais são? Aí Jesus responde. Ele elenca alguns que são do decálogo, inclusive. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não prestarás falso testemunho e honra o teu pai e a tua mãe. 5. Estes mandamentos que ele elencou, vamos olhar mais detidamente o que está por trás dos mandamentos que ele cita. Vamos ver a lei por trás. Quando se refere a não matar, por exemplo, foi o primeiro, nós estamos falando da lei de caridade. Quando se fala em não cometer adultério, estamos falando em caridade. Quando falamos não roubar, estamos falando em caridade. Quando se diz não prestará falso testemunho, é mentir, é uma caridade. E honrar o pai e a mãe, mais ainda, caridade. Ele elenca 5 que estão lá no decálogo, mas todos eles têm uma característica em comum. E é isso que eu quero destacar aqui. São mandamentos que são aplicáveis às relações, nossas relações de uns com os outros. E em especial este último que nós vamos destacar, o honrar o pai e a mãe. Que lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, esse tema é tratado no capítulo 14, dizendo que esse mandamento, esse último que Jesus fala, honrar o pai e a mãe, que ele está trazendo lá de Moisés, está reafirmando. Isso é uma derivação da lei geral de amor e caridade, de amor ao próximo, porque não se pode amar, dizem eles, ao próximo, de uma maneira geral, aquele que não tem esse sentimento por seu pai e por sua mãe. Só que aqui há um detalhe, é que ele não usa no mandamento a palavra amar o pai e a mãe, diz honrar. E essa palavra, ela caracteriza, tem dentro dela uma espécie de dever a mais. E esse dever a mais, os espíritos dizem, é o da piedade filial. Desta forma, o que isso quer dizer é que ao amor deve se juntar, é a adição, o respeito, as atenções, a submissão, o que envolve a obrigação de cumprir para com eles de uma maneira mais rigorosa do que qualquer outro o que a caridade ordena. E esse dever, é claro que nós estamos falando aqui do pai, da mãe, biológico, mas também se estende de maneira natural às pessoas que fazem o papel, às vezes, de pai e de mãe, não sendo biológica, não papel, que tem estes tanto maior mérito nesse trabalho, nessa missão, quanto menos obrigatório for para eles cumprir esse trabalho, vamos chamar. Honrar dessa maneira o pai e a mãe em âmbito familiar não consiste apenas em respeitá-los, mas, dizem eles, a assisti-los nas necessidades, proporcionar descanso na sua velhice, cercar de todos os cuidados como eles fizeram para com a gente na nossa infância, principalmente em relação àqueles pais sem recursos, com os quais se pode demonstrar verdadeiramente a piedade filial. E, claro que existem alguns casos que os filhos ou o filho pensa estar fazendo, cumprindo o mandamento, quando muitas vezes dão apenas o estritamente necessário para os espíritos colocam assim, para o pai e a mãe não morrer de fome, enquanto eles próprios de nada se privam, vivendo do conforto e dos excessos, e quando não, colocando-nos como os mais ínfimos da casa, apenas para não deixar eles nas ruas. Também isso quando não se faz a coisa de má vontade, ou não os obrigam a como
como se fosse pagar por estar morando na casa do filho, dando para eles as responsabilidades de limpeza, de direção da casa, de tudo. Quer dizer, eles perguntam para a gente refletir: será que os pais velhos e fracos têm que servir os filhos jovens e fortes? Quem foi a mãe que vendeu o seu leite para o filho enquanto o amamentava, fazendo contas e anotando aquele gesto? Quantas noites foram contadas por eles quando os filhos estavam doentes e que muitas vezes deram deles próprios para ter o que precisavam? Por isso, eles adicionam assim: os filhos não devem dar aos pais só o que é estritamente necessário, mas até mesmo os supérfluos. Isso aqui é muito interessante eles colocarem, porque o que é desnecessário, né? Ele diz, até isso é aquela adição de amor, é aquela gentileza que representa um cuidado amável, como se fosse, a gente coloca nesses termos, é como se fosse os juros que o filho estivesse pagando naquela dívida sagrada contraída. Essa é a piedade filial, dizem, grata a Deus. Mas, de outro lado, há, naturalmente, que lamentar daqueles que esquecem o seu dever e este dever, né, aqueles que o ampararam nas suas fraquezas, no seu início da vida, que deram de si próprio, do seu próprio corpo, para formar um outro corpo, de modo que ele pudesse encarnar. E não só dando a vida material, também com o seu exemplo, com os seus esforços, com os seus sacrifícios, a vida moral. Os exemplos para o crescimento daquela criança, daqueles filhos. Sem contar as privações que muitos pais e muitas mães passam para garantir o bem-estar dos seus filhos. Além disso, há aqueles que, agindo assim, receberão naturalmente a paga com a ingratidão e com o abandono que poderá acontecer até os maus filhos, né? Ferido até mesmo nas suas mais caras afeições. Eles dizem, mesmo na existência atual, mas se não nessa existência, certamente na outra. Mas claro, nós estamos falando aqui do ponto de vista dos filhos apenas, que tendo pais bons, que cumprem o seu papel e tudo, acabam por agir desta maneira como foi elencada, a peso de ingratidão. Mas, claro, há aqueles pais que, naturalmente, também, por força da sua condição, esquecem e abandonam os seus deveres e acabam não sendo para os seus filhos o que deveriam ser. Mas, dizem os espíritos, é a Deus que compete corrigi-los ou puni-los, como eles colocam, e não os seus filhos, porque Deus não utiliza nenhum dos seus filhos para o cumprimento de sua justiça. Não cabe aos filhos censurar os pais, porque talvez, se nós olhássemos a trilha espiritual que nos trouxe até esse momento, veríamos que em quase todas, eu poderia até dizer todas, os filhos foram merecedores daquilo que estão passando. Mas vejam, se a lei de caridade ela manda que a gente pague o mal com o bem, que a gente seja indulgente, compreensivo para as imperfeições dos outros, que a gente não fale mal do próximo, que se esqueça e perdoe as ofensas, se ame os inimigos, imagina tudo isso, o quão maior não é quando se trata de filhos em relação a seus pais. Então, resumem assim os espíritos nesse trecho. Os filhos devem tomar como regra de conduta para com os seus pais todos os preceitos em relação ao próximo, ao amor ao próximo, no sentido que Jesus colocou. E entender que qualquer procedimento que seja censurável com relação a qualquer outra pessoa é ainda mais censurável quando relativo aos pais. E que tem coisas que não passam de simples falta, no primeiro caso, quando é na relação com estranhos ou com pessoas por aí que a gente não tem uma relação direta, mas que simples falta. Mas que quando em relação aos pais, às vezes a mesma coisa, ela representa um crime grave, porque a falta de caridade cometida se junta à ingratidão por tudo aquilo que foi recebido já na sua primeira fase, na sua fase da infância, quando eram criados e educados. No Livro dos Espíritos, vamos falar aqui de 4 questões acerca desse assunto, pais, filhos, reencarnação na família. E uma delas, a primeira, se trata daquela questão sobre o que os pais transferem para os filhos. Kardec pergunta se os pais eles transmitem para os filhos, uma parcela das suas almas ou somente lhe dão a vida animal, que é a vida material. E dando somente o corpo, mais tarde vem uma outra adicionar a vida moral. Isso aqui é a base, né? Bem óbvio assim, para quem já tem algum conhecimento da doutrina espírita, mas eles respondem, dão-lhes apenas a vida animal, ou seja, o pai e a mãe formam-se, doam parte do seu corpo nas células que vão constituir o novo
novo indivíduo e formam o corpo. E então, neste corpo, uma alma, um espírito, melhor dizendo, será ligado. De forma, resumindo, o pai e a mãe dão o corpo apenas. A alma, por causa da pergunta que ele faz, é indivisível, não sai em pedaços, não vai para lugar nenhum. E, por exemplo, por causa disso, um pai que não é muito inteligente pode ter um filho inteligente. E um pai que é muito inteligente pode ter um filho com suas restrições, suas dificuldades mentais. Na outra questão, ele pergunta, uma vez que temos tido muitas existências, a nossa família, a nossa parentela, no termo que ele usa, não vai além da existência atual? Ele, obviamente que tem que ser assim, respondem eles. A sucessão das existências, corpo, estabelece entre os espíritos ligações que remontam a essa existência que você está vivendo agora. Daí, muitas vezes, é aí que está a origem daquelas simpatias, daquela atração, sabe, aquele entendimento que existe, aquela amizade que aparentemente entre estranhos, daqueles amigos que a gente encontra e por um olhar, por uma palavra, às vezes trocada, aquela ligação se restabelece. São os encontros de outro tempo, os familiares de outros tempos que nós já encontramos nessa existência. Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deles? Pergunta Kardec. E o espírito responde, é o contrário. Há uma grande influência que os pais exercem sobre os filhos. Os espíritos, dizem, têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos dos seus filhos pela educação. E a educação, nestes termos, vem como base aquela através dos bons exemplos. Isso é uma tarefa, e dizem, tornar-se-ão culpados se falhirem no seu desempenho. E a outra questão que pergunta a Kardec, por que é que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Ou, de outra maneira, por que é que boas qualidades dos pais nem sempre atraem um bom espírito para animar o seu filho? Então, eles respondem, não é raro que um mau espírito peça para ter bons pais, na esperança de que os seus conselhos o encaminhem por um melhor caminho. E, coisa legal, muitas vezes Deus concede o que deseja. Será na convivência com espíritos mais adiantados que nós, quando mais atrasados, conseguimos de forma mais próxima, assim, bem perto, aqueles exemplos que vão nos marcar, em especial naquela primeira fase da infância, nos marcar para uma mudança no nosso próprio eu. Por tudo isso, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, voltando, repetem ou reafirmam, os espíritos, os laços de sangue, os laços familiares, não criam forçosamente ligações entre os espíritos. Ou seja, não basta você ser filho, pai, irmão, primos ou qualquer coisa assim, para ter uma ligação mesmo com aquela pessoa. O corpo, como eles falam, vem do corpo, mas o espírito não vem do espírito. O espírito já existia antes e é no momento da concepção em que ele é ligado, então é ligado naquele corpo que está sendo formado. Não é o pai quem cria o espírito do filho. Ele não faz nada do que fornecer o corpo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o seu desenvolvimento intelectual e o seu desenvolvimento moral, ou seja, a inteligência e o bem, porque isso é o progresso. E numa mesma família, sobretudo assim com parentes próximos, na maioria das vezes são espíritos que já têm uma simpatia, uma ligação anterior e que acabam por se manifestar durante a vida corporal por uma afeição, aquele carinho, aquela ligação, aquela sintonia naquela encarnação. Mas, claro, como nós acabamos de falar, pode acontecer de espíritos encarnarem naquela família e serem completamente estranhos uns aos outros. E isso acaba sendo atestado por aquelas antipatias, vamos chamar assim, naturais, que existem da mesma maneira dentro das famílias, de todas as famílias. Quando essas antipatias são fruto de inimizade mesmo, aquelas de prejuízo, de um cometeu contra o outro, qualquer coisa assim, acabam por se manifestar aqueles antagonismos, aquelas inimizades, até aquelas guerras entre irmãos, entre pai e filho, mãe e filho, filha e pai, etc. Isso posto, não são os verdadeiros laços de família, não são os laços consanguíneos, mas os dessa simpatia, dessa comunhão de ideias, que é
que é o que prende um espírito ao outro. Liga, vou melhor dizendo, um espírito ao outro, antes, durante e depois da encarnação. Isso quer dizer, por exemplo, que duas pessoas que nascem de pais diferentes, podem ser mais irmãos do ponto de vista do espírito do que se fossem consanguíneos. Isso faz com que amigos atraem-se, se buscam, querem ficar juntos, enquanto muitas vezes os próprios irmãos acabam se afastando, se repelindo, como a gente observa todos os dias. Ou seja, resumindo, há duas espécies de família, as dos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, as dos laços espirituais, se fortalecem pela purificação dos espíritos e vão se perpetuando nos mundos através das sequenciais migrações da alma. As segundas, são as apenas carnais, são frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente, mesmo na própria existência, que são aquelas rupturas de ligação, rupturas familiares que tristemente nós presenciamos com certa frequência ainda no nosso mundo. Que implicações isso tem em nossa existência? É da lei de Deus que todos nós nos amemos uns aos outros. Isso é da lei. Isso leva um tempo, curto ou longo, a depender da aceitação de cada um. Lá no Evangelho, no capítulo 6, é o Cristo Consolador. Ele escreve assim: ao lado de cada lágrima, ele coloca um bálsamo que consola. Deus coloca um bálsamo que consola. E assim se dá nas nossas relações, porque você que me ouve aí tem nos seus círculos de convivência, certamente, pessoas que fazem nascer um sorriso ao mais leve pensamento sobre elas. Outras nos fazem muitas vezes até lamentar a sua existência ou a sua convivência. No entanto, pelas circunstâncias da encarnação, Deus nos chama, segundo os preceitos evangélicos, ao amor para com Ele. E o amor, nestes termos, não significa expansões de amizade, de confiança, mas nossa tolerância, o nosso respeito, a nossa oração por eles. Assim, já estaremos atendendo à lei divina, se isto é o que nos é possível fazer nesse momento. Para ir fechando o nosso raciocínio de hoje, vamos lembrar aqui da figura materna em nossa existência, daquela que na juventude ou na madureza era a mulher frágil, que sendo moça envelheceu de repente para que nós pudéssemos desabrochar para a luz, aquela que antes tinha o ideal de felicidade, mas que preferiu abrir mão dos seus sonhos e trocar por lágrimas de sofrimento, muitas vezes, para que cada um de nós tivesse segurança no berço. Se hoje, por qualquer razão, por circunstâncias da vida, essa mulher está distante de ti, que isso aconteça só na superfície das coisas, nunca nos domínios da alma, porque através dos fios ocultos do pensamento, poderemos sentir os seus braços ainda nos sustentando as esperanças e abençoando as nossas horas, sempre. A lei determina honrar o pai e a mãe, mas não devemos esquecer que se o pai é o nosso companheiro generoso que abriu o caminho para o nosso caminhar aqui na terra, a mãe é aquele anjo que nos acompanha os passos durante toda a vida e nos ilumina o coração por dentro com a bondade e a perseverança, desde antes de nossa encarnação. Gente, muito obrigado por esses minutos que nós passamos juntos. Espero que tenham gostado. Eu espero vocês no próximo episódio. Se você gostou, aí no seu agregador de podcast, clique em curtir para que a gente saiba aqui que vocês estão nos acompanhando e também estão gostando. Lá no Instagram também pode nos acompanhar pelo @Espiritismo e Evangelho ou no meu pessoal @GiltonCar. E lá na postagem que eu vou colocar, eu também vou adicionar as referências que eu utilizei para fazer esse episódio aqui. Um abraço a todos e que Jesus o abençoe.